Olá, bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Hoje você vai ouvir sobre Gabriel, um jovem de 18 anos que decidiu fazer o experimento do espelho às 3 da manhã, sem saber que bastava uma única vez para mudar tudo, e que o reflexo aprenderia não apenas a respirar, mas a existir fora do vidro. Vamos ao relato. Gabriel tinha 18 anos e passava boa parte das madrugadas navegando pela internet, assistindo vídeos e explorando fóruns sobre coisas estranhas e misteriosas. Ele morava sozinho em uma casa pequena que seus pais alugaram para ele quando começou a faculdade. Um lugar simples com 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro que tinha um espelho grande na parede. Era uma noite comum de domingo, quando ele encontrou um vídeo sobre rituais urbanos, aqueles desafios que as pessoas fazem para testar se são corajosas ou se fenômenos paranormais realmente existem. A maioria parecia bobagem, brincadeiras inventadas para assustar adolescentes entediados, mas um ritual em específico chamou sua atenção de forma estranha. O experimento do espelho às 3 da manhã era diferente dos outros que ele havia visto. As instruções eram simples demais, quase banais. Às 3 horas da madrugada, fique em frente ao espelho do banheiro com as luzes apagadas e olhe fixamente para seu reflexo por exatos 3 minutos, sem piscar ou desviar o olhar. Não precisa repetir em outras noites, não precisa acender velas ou dizer palavras estranhas, apenas olhar. Os comentários no vídeo eram poucos, mas todos tinham um tom sério e pesado que não parecia piada. Não faça isso, dizia um. Fiz uma vez e minha vida nunca mais foi normal, dizia outro. O reflexo aprende rápido demais, advertia um terceiro comentário sem mais explicações. Gabriel riu da seriedade exagerada dos comentários, pensando que eram apenas pessoas tentando tornar o ritual mais assustador do que realmente era. Ele havia feito outros desafios antes, tipo ficar em cemitérios à noite ou explorar casas abandonadas, e nunca aconteceu nada além de sustos bobos com barulhos de animais. Achava que esse seria igual, só mais uma história para contar depois para os amigos, talvez até gravar e postar nas redes sociais. Decidiu que faria naquela mesma noite, já que não tinha aula no dia seguinte e poderia dormir até tarde se ficasse com sono. Configurou 3 alarmes no celular, um às 2h55, outro às 2h58 e o último às 3 horas em ponto, garantindo que não perderia o horário exato. Enquanto esperava a hora chegar, Gabriel preparou tudo. Deixou o celular carregando ao lado da pia do banheiro para usar o cronômetro e iluminar minimamente o ambiente depois, já que as instruções diziam para manter as luzes apagadas. Testou a porta do banheiro algumas vezes, confirmando que fechava direito. Bebeu água e comeu alguma coisa porque não queria estar com fome durante o experimento, querendo eliminar qualquer distração física que pudesse atrapalhar sua concentração. Às 2h30 da manhã, deitou no sofá da sala assistindo vídeos aleatórios no celular, matando tempo e sentindo uma ansiedade crescente que tentava disfarçar como empolgação. Não era medo exatamente, era mais como a sensação antes de fazer algo proibido, aquele frio na barriga misturado com curiosidade intensa de descobrir o que aconteceria. O alarme tocou às 2h55 da manhã e Gabriel se levantou do sofá imediatamente, sem hesitação. A casa estava completamente silenciosa naquele horário, apenas o som distante de um cachorro latindo na rua e o zumbido fraco da geladeira na cozinha. Ele foi até o banheiro, olhou para o espelho com as luzes ainda acesas e viu apenas seu reflexo normal olhando de volta, cabelo bagunçado, olhos um pouco cansados, mas alertas. Respirou fundo 3 vezes, tentando acalmar o coração que batia mais rápido que o normal, e então desligou a luz do banheiro, mergulhando o ambiente em escuridão quase completa. A única iluminação vinha da tela do celular sobre a pia, criando um brilho azulado fraco que mal iluminava seu rosto no espelho. Às 3 horas em ponto, o último alarme tocou e Gabriel o desligou rapidamente, ativando o cronômetro para contar os 3 minutos. Posicionou-se em frente ao espelho, a poucos centímetros do vidro, e começou a encarar seu próprio reflexo na penumbra. No começo era apenas estranho olhar para si mesmo por tanto tempo, sem fazer nada, sem mexer, sem piscar. Seus olhos começaram a arder após 30 segundos, lágrimas se formando nas bordas, mas ele resistiu ao impulso de piscar, lembrando que as instruções eram claras sobre manter o olhar fixo. O reflexo olhava de volta com a mesma intensidade, e na escuridão quase total do banheiro, as feições no espelho pareciam levemente distorcidas, sombras caindo em ângulos estranhos que faziam o rosto parecer diferente do normal. Foi no primeiro minuto e 40 segundos que Gabriel notou algo errado. Seu reflexo ficou levemente desfocado por alguns segundos, como se o espelho tivesse embaçado de repente, mas quando a imagem voltou à nitidez, havia uma diferença sutil. O reflexo estava olhando para ele, sim, mas a respiração estava errada. Gabriel inspirava e via seu peito subir, mas o peito do reflexo subia 1 segundo depois, fora de sincronia. Achou que era truque da luz fraca ou cansaço dos olhos, então tentou prestar
prestar mais atenção, segurando a respiração por alguns segundos. O reflexo continuou respirando. O coração de Gabriel disparou, mas ele forçou-se a continuar olhando, dizendo a si mesmo que faltava pouco mais de um minuto, que não podia desistir agora depois de ter começado. Então ele ouviu. Era baixo, quase inaudível, mas definitivamente real. O som de respiração vinha do espelho, não do ambiente ao seu redor. Era como se alguém estivesse respirando do outro lado do vidro, o ar sendo puxado e expelido em um ritmo que não correspondia aos movimentos do próprio Gabriel. Seus pelos se arrepiaram completamente, mas ele manteve os olhos fixos no reflexo, as pernas tremendo levemente, querendo muito desviar o olhar, mas sabendo que faltavam apenas 30 segundos. O reflexo sorriu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível, apenas o canto dos lábios se curvando 1 milímetro para cima, mas Gabriel não estava sorrindo. Quando o cronômetro finalmente marcou 3 minutos, ele recuou do espelho rapidamente, acendeu a luz do banheiro e viu apenas seu reflexo normal novamente, coração batendo descontrolado, mãos suando frio, tentando se convencer de que tinha imaginado tudo por causa do ambiente escuro e da tensão. Gabriel não conseguiu dormir depois do experimento. Ficou no sofá da sala com todas as luzes da casa acesas, tentando assistir vídeos no celular para se distrair, mas sua mente continuava voltando àqueles 3 minutos no banheiro escuro. A respiração fora de sincronia, o som vindo do espelho, aquele sorriso minúsculo que ele jurava ter visto. Tentava racionalizar, dizendo a si mesmo que era apenas sugestão, que o cérebro pregava peças quando você ficava olhando fixamente para algo por muito tempo no escuro. Mas uma parte dele sabia que tinha sentido algo real, algo que mudou no momento em que completou o ritual. Às 5 da manhã, finalmente sentiu sono chegando e decidiu tentar dormir, mas escolheu ficar no sofá ao invés de ir para o quarto, sentindo-se estranhamente mais seguro em um espaço aberto. Acordou por volta das 11 horas da manhã, com a sensação de que algo na casa estava diferente. Não era nada óbvio que pudesse apontar imediatamente, mas o ar parecia mais pesado, mais frio que o normal mesmo sendo um dia quente lá fora. Levantou do sofá e foi até a cozinha preparar café. E foi quando notou que o relógio digital do micro-ondas estava parado, mostrando 3 horas e 7 minutos. Achou estranho, porque não tinha faltado energia durante a noite, todos os outros aparelhos eletrônicos estavam funcionando normalmente. Apenas aquele relógio havia parado naquele horário específico. Reconfigurou a hora correta, mas um frio subiu por sua espinha ao perceber que 3 horas e 7 minutos era apenas 7 minutos depois de ter terminado o experimento no espelho. Durante o dia, Gabriel tentou manter a rotina normal, assistiu aula online, comeu algo, conversou com amigos pelo celular, mas não mencionou o experimento para ninguém. Não sabia explicar por quê, mas sentia que falar sobre aquilo seria errado de alguma forma, como se vocalizar o que tinha feito pudesse torná-lo mais real. Às 4 da tarde, foi ao banheiro e evitou olhar diretamente para o espelho. Lavou as mãos olhando para baixo, uma reação instintiva de evitar seu próprio reflexo. Quando finalmente se forçou a olhar, viu apenas seu rosto normal, mas havia algo no ar do banheiro, uma tensão que não existia antes, como se o espaço estivesse esperando que a noite chegasse novamente. Às 8 da noite, Gabriel percebeu outra coisa estranha. Todas as portas da casa estavam levemente abertas, cerca de 5 ou 10 centímetros, como se alguém tivesse passado por cada uma e as deixado entreaberta propositalmente. Ele sabia com certeza que havia fechado todas antes de dormir pela manhã. Era um hábito que tinha verificar portas e janelas antes de descansar. Caminhou pela casa fechando cada porta novamente, empurrando-as até ouvirem o clique da tranca, mas uma sensação de mal-estar crescia em seu estômago. Às 10 da noite, checou novamente e descobriu que 3 portas estavam abertas outra vez, incluindo a do banheiro que ele tinha certeza absoluta de ter fechado completamente. Ninguém além dele tinha a chave da casa. Não havia como alguém entrar sem arrombar, mas alguma coisa estava abrindo as portas, e essa percepção o encheu de um medo frio e profundo, que fez considerar sair da casa e dormir no carro. Na segunda noite após o experimento, Gabriel decidiu que não dormiria, que ficaria acordado monitorando a casa para entender o que estava acontecendo. Sentou-se no sofá da sala às 11 da noite, com o celular completamente carregado, uma garrafa de água ao lado e todas as luzes da casa acesas. Configurou alarmes para tocar de hora em hora, só para garantir que não adormeceria acidentalmente, determinado a ver com seus próprios olhos o que causava as portas a se abrirem e os outros fenômenos estranhos. Às 11h30, notou que a temperatura do corredor que levava ao banheiro estava visivelmente mais fria que o resto da casa. Colocou a mão na parede e sentiu o frio na superfície, como se aquela parte específica da casa fosse uma geladeira, enquanto os outros cômodos estavam em temperatura ambiente normal. À meia-noite, a náusea começou. Era uma sensação de enjoo profundo que subia do estômago até a garganta, acompanhada por uma pressão estranha no peito, como se algo pesado estivesse sentado sobre suas costelas, dificultando a respiração completa. Gabriel tentou comer alguma coisa pensando que talvez fosse fome, mas o ato de mastigar só piorou a náusea. Então desistiu e apenas
apenas bebeu água em pequenos goles. A pressão no peito não passava, constante e opressiva, fazendo-o ter que respirar fundo consciente e deliberadamente, porque seu corpo parecia ter esquecido como fazer isso automaticamente. Junto com os sintomas físicos, vinha uma certeza irracional mas absoluta. Ele não estava sozinho na casa. Mesmo vendo todos os cômodos vazios quando olhava, mesmo sabendo que trancou todas as portas e janelas, sabia com cada fibra de seu ser que havia outra presença ali, compartilhando o espaço com ele. Às 2 da manhã, Gabriel estava transpirando frio no sofá, a náusea ainda presente, mas um pouco mais controlada, quando ouviu o som. Era baixo e vinha do corredor, um som de respiração lenta e pesada que definitivamente não era sua. Seu próprio coração batia tão forte que podia ouvir o pulso em seus ouvidos, mas por baixo desse som havia aquela respiração que não deveria existir. Pegou o celular e apontou a lanterna para o corredor, iluminando o caminho até o banheiro, mas não via nada além das paredes brancas e o piso frio. A respiração continuava, e Gabriel percebeu com o horror crescente que ela vinha especificamente da direção do banheiro, do mesmo lugar onde havia feito o experimento menos de 48 horas atrás. Às 3h07 da manhã, exatamente no mesmo horário em que o relógio da cozinha havia parado no dia anterior, todas as luzes da casa piscaram simultaneamente uma vez, mergulhando tudo em escuridão por um segundo antes de voltarem. Naquele segundo de escuridão, Gabriel ouviu claramente batidas leves e ritmadas vindas do banheiro, como se alguém estivesse batendo de leve na superfície do espelho do lado de dentro. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa, 3 batidas. Seu corpo inteiro congelou de medo, incapaz de se mover do sofá. Os olhos fixos no corredor escuro que levava ao banheiro, esperando ver algo emergir daquela direção. As batidas pararam após 1 minuto, mas o silêncio que as seguiu foi ainda pior, carregado de expectativa e ameaça. Gabriel passou o resto da noite encolhido no sofá, abraçando um travesseiro como se fosse uma proteção ridícula contra o que quer que estivesse em sua casa, esperando o amanhecer chegar como se a luz do sol pudesse de alguma forma desfazer o que ele havia desencadeado. No terceiro dia, Gabriel começou a anotar tudo o que estava acontecendo em um caderno e a gravar áudios no celular descrevendo os fenômenos, uma parte dele pensando que se algo pior acontecesse, pelo menos haveria algum registro. Escreveu sobre as portas que não ficavam fechadas, sobre o frio no corredor do banheiro, sobre a náusea e a pressão no peito, sobre as batidas no espelho. Relendo suas próprias palavras, percebeu que os eventos estavam escalando, cada dia trazendo algo novo e mais perturbador que o anterior. Tentou pesquisar online sobre formas de reverter rituais ou limpar casas de presenças, mas toda a informação que encontrava parecia vaga demais ou complexa demais, exigindo materiais que não tinha ou conhecimentos que não possuía. Sentiu-se completamente perdido e com medo crescente de ter feito algo irreversível. Foi à noite do terceiro dia que o espelho começou a mostrar coisas que não deveria. Gabriel precisou usar o banheiro às 8 da noite e tentou novamente evitar olhar para o espelho diretamente, mas não conseguiu resistir completamente. Quando seus olhos captaram o reflexo por acidente, viu algo que fez seu sangue gelar. O espelho estava refletindo o fundo do corredor atrás dele, com perfeita clareza, mas Gabriel sabia que da posição onde estava, aquele ângulo era impossível. O espelho estava mostrando partes da casa que não poderiam ser vistas daquela perspectiva, como se o vidro estivesse ignorando as leis básicas de reflexão e capturando imagens de lugares que queria mostrar, ao invés de apenas refletir o que estava à sua frente. No reflexo, ele viu seu quarto com a porta aberta e a luz apagada, mas ele tinha certeza de ter deixado a luz acesa. Saiu do banheiro rapidamente e foi verificar o quarto, e de fato a luz estava apagada, exatamente como o espelho havia mostrado. Não lembrava de ter apagado, mas talvez estivesse tão nervoso que não prestou atenção. Acendeu a luz novamente e voltou ao banheiro, desta vez forçando-se a olhar diretamente no espelho para testar. O reflexo agora mostrava a cozinha vazia, mesmo não havendo ângulo físico possível para o espelho capturar aquela imagem. Gabriel podia ver a mesa da cozinha, as cadeiras, a janela ao fundo, tudo perfeitamente nítido no reflexo, como se o espelho fosse uma janela que podia espiar qualquer cômodo da casa que quisesse. E então ele viu algo que fez suas pernas quase falharem. No reflexo mostrando a cozinha vazia, havia uma sombra em pé ao lado da geladeira, uma silhueta escura e vagamente humanoide que definitivamente não estava lá quando ele olhou para a cozinha real segundos atrás. Gabriel correu para a cozinha, ligando todas as luzes no caminho, mas o cômodo estava completamente vazio, nenhuma sombra, nenhuma presença visível. Voltou ao banheiro e o espelho agora refletia apenas o que deveria, seu próprio rosto pálido e assustado olhando de volta. Mas o dano estava feito. Ele agora sabia que o espelho não era mais apenas um objeto passivo refletindo luz, havia se tornado algo ativo, algo que podia escolher o que mostrar e, pior ainda, estava mostrando que havia algo mais na casa com ele, algo que aparecia nos reflexos, mas não no mundo real. Pelo menos não ainda. Essa noite,
Gabriel gravou um áudio longo no celular, voz tremendo enquanto descrevia tudo o que estava vendo, terminando a gravação com uma observação aterrorizante. Os objetos estão mudando de lugar. Deixei meu controle remoto na mesa de centro e agora está em cima da geladeira. Deixei um copo na pia e está no parapeito da janela do quarto. É como se alguma coisa estivesse explorando a casa, pegando coisas e colocando em lugares aleatórios, aprendendo como os objetos funcionam, como a casa funciona. E acho que está aprendendo rápido demais. Na manhã do quarto dia, Gabriel acordou tarde depois de finalmente ter conseguido dormir por puro esgotamento físico. A primeira coisa que notou ao sair do quarto foi uma marca na parede do corredor que definitivamente não estava lá antes. Era uma marca de mão perfeita e clara, como se alguém tivesse pressionado a palma e os dedos contra a parede com força. Mas o perturbador era a textura. A marca estava úmida. Tocou cuidadosamente com a ponta do dedo e sentiu a umidade fria, como se a mão que deixou aquela impressão tivesse acabado de se afastar segundos antes. Olhou ao redor freneticamente, mas não havia ninguém. Apenas as marcas úmidas na parede branca, dedos longos demais para serem normais, espaçamento errado entre eles. Seguiu o corredor e encontrou mais marcas. Uma na porta do banheiro, duas na parede oposta, outra perto do teto em um lugar que seria impossível para uma pessoa normal alcançar sem escada. Todas úmidas, todas recentes, como se algo estivesse caminhando pela casa durante a noite, tocando paredes e superfícies, deixando suas marcas visíveis. Gabriel pegou o celular e fotografou cada marca, documentando tudo, as mãos tremendo tanto que algumas fotos saíram borradas. As marcas não pareciam feitas por água comum. Tinham uma textura mais densa, mais viscosa, deixando resíduos que pareciam condensação, mas não evaporavam mesmo depois de horas. Ele tentou limpar uma com papel toalha, mas a umidade parecia estar vindo de dentro da parede, não de cima dela, reaparecendo minutos depois de ser esfregada. Durante o dia, Gabriel ficou paralisado de indecisão. Parte dele queria sair daquela casa imediatamente, pegar suas coisas essenciais e ir para um hotel ou para a casa dos pais, mas outra parte temia que fugir não resolveria nada, que o que quer que tivesse acordado com o ritual talvez o seguisse independentemente de onde estivesse. Pesquisou obsessivamente sobre o experimento do espelho, tentando encontrar relatos de outras pessoas que fizeram e o que aconteceu depois, mas as informações eram frustrantes de vagas. Alguns posts mencionavam mudanças estranhas por alguns dias antes de tudo voltar ao normal, mas outros simplesmente paravam de atualizar, os usuários desaparecendo do fórum sem explicação, seus últimos posts contendo apenas avisos crípticos do tipo "não faça" ou "o reflexo não para no espelho". À tarde, Gabriel notou que as marcas na parede haviam mudado de posição. Estava absolutamente certo de onde cada uma estava pela manhã, porque tinha fotografado todas, mas agora estavam alguns centímetros mais adiante no corredor, como se a coisa que as fez tivesse caminhado durante o dia, movendo-se enquanto ele não estava prestando atenção. A marca que estava na altura do peito agora estava na altura da cabeça. A que estava perto da porta do banheiro agora estava dentro do banheiro, na parede ao lado do espelho, que havia marcas novas, incluindo algumas no teto, dedos pressionados na superfície como se algo estivesse pendurado de cabeça para baixo, espreitando. Ele gravou outro áudio, a voz mais fina e assustada que nos áudios anteriores. As marcas estão se movendo. Estão úmidas sempre, nunca secam. Estão por toda parte agora. É como se alguma coisa tivesse atravessado do espelho e agora está andando pela casa física, deixando rastros que consigo ver. Não sei quanto tempo tenho antes de vê-la completamente. Tenho medo de que quando eu finalmente vir, já seja tarde demais. Na quinta noite, algo mudou fundamentalmente. Gabriel estava na cozinha às 9 horas tentando comer alguma coisa, forçando comida para dentro mesmo sem fome, quando passou pelo corredor e viu seu reflexo no espelho do banheiro através da porta entreaberta. Parou imediatamente porque algo estava errado com a imagem. Seu reflexo estava lá, mas não estava fazendo o que ele estava fazendo. Gabriel estava parado, imóvel no corredor olhando para o espelho, mas o reflexo continuava se movendo, virando a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse observando o ambiente do banheiro, explorando, curioso. Era a coisa mais antinatural que Gabriel já tinha visto, e por alguns segundos, seu cérebro simplesmente não conseguiu processar a impossibilidade do que estava testemunhando. Deu um passo para trás devagar, e o reflexo finalmente notou, virando para olhar diretamente para ele. Os olhos do reflexo se fixaram nos olhos de Gabriel, e havia algo diferente neles, uma consciência que não deveria estar lá, uma inteligência separada. O reflexo sorriu, não o sorriso minúsculo e quase imperceptível da primeira
primeira noite, mas um sorriso largo e deliberado, lábios se curvando de uma forma que o próprio Gabriel não estava fazendo. O reflexo ergueu uma mão lentamente e acenou. Um movimento amigável que era completamente aterrorizante, vindo de uma imagem que deveria apenas copiar, não iniciar ações próprias. Gabriel recuou correndo para a sala, coração explodindo no peito, e não conseguiu voltar àquele corredor pelo resto da noite. Mas não conseguia parar de pensar no que viu, na forma como o reflexo se movia independentemente, como tinha consciência própria. Sentou no sofá com todas as luzes acesas e percebeu que poderia ver parcialmente o corredor dali, e se forçou a olhar na direção do banheiro. Podia ver apenas um pedaço do espelho daquele ângulo, mas era suficiente para ver que havia movimento dentro do reflexo, como se o reflexo estivesse caminhando de um lado para o outro do banheiro, explorando o espaço, tocando coisas. Gabriel pegou o celular e apontou a câmera para o corredor, usando o zoom para ver melhor, e confirmou que sim, o reflexo no espelho estava ativo e imóvel mesmo sem ninguém em frente a ele. Às 2 da manhã, Gabriel ouviu passos. Eram claros e distintos, o som de pés descalços contra o piso frio vindo do corredor. Mas o ritmo estava errado. Os passos aconteciam exatamente ao mesmo tempo que os seus próprios. Quando ele mudava de posição no sofá, ouvia passos correspondentes no corredor. Quando levantava para pegar água, ouvia passos sincronizados caminhando em direção paralela. Era como se o reflexo tivesse aprendido não apenas a se mover sozinho, mas a imitar os movimentos do original em tempo real, criando um eco físico das ações de Gabriel. Ele parou de se mover completamente, congelando no meio da sala, e os passos no corredor pararam também, perfeitamente sincronizados. Em um teste final aterrorizante, Gabriel pulou uma vez e ouviu claramente o som de alguém pousando no chão no corredor exatamente ao mesmo tempo. O reflexo não estava mais preso ao espelho, estava manifestando presença física na casa e estava aprendendo a copiar cada movimento, cada ação, como se estivesse treinando para substituir o original completamente. No 6º dia, exausto e aterrorizado, Gabriel decidiu confrontar diretamente o espelho durante o dia, com a luz do sol ainda forte entrando pelas janelas, pensando que talvez a presença fosse mais fraca na claridade. Às 3 da tarde, entrou no banheiro com o celular gravando o vídeo, forçando-se a olhar diretamente para o espelho. Seu reflexo estava lá, normal à primeira vista, mas quando olhou nos olhos do reflexo, viu aquela mesma consciência separada que havia notado na noite anterior. O reflexo não piscava quando Gabriel piscava. Os movimentos estavam ligeiramente desincronizados, como se fosse uma pessoa diferente tentando imitar, mas não conseguindo acertar o timing perfeitamente. Gabriel se forçou a falar, sua voz saindo rouca e tremida. "O que você quer?" O reflexo não respondeu imediatamente, apenas continuou olhando com aqueles olhos conscientes demais. Então, lentamente, os lábios do reflexo se moveram, formando palavras, mas nenhum som saiu do espelho. Gabriel observou as palavras sendo articuladas silenciosamente e conseguiu ler nos lábios: sair. Seu sangue congelou. A coisa no espelho queria sair, escapar do vidro, entrar completamente no mundo físico. "Você não pode", Gabriel disse, sua voz quebrando de medo. "Você não é real, é só um reflexo." O reflexo sorriu aquele sorriso largo e perturbador novamente. E dessa vez, quando seus lábios se moveram, som finalmente veio, mas não do espelho. Vinha de algum lugar atrás de Gabriel na casa, ecoando das paredes. "Já saí." Gabriel girou violentamente, saindo do banheiro e verificando a casa freneticamente, mas não viu nada. Nenhuma figura física, apenas as marcas úmidas nas paredes que agora cobriam quase todas as superfícies. Dedos pressionados em padrões que pareciam formar trilhas, caminhos que a coisa havia feito explorando cada cômodo. A voz veio novamente, dessa vez claramente vinda do corredor atrás dele. Gabriel. Era sua própria voz, idêntica, como se estivesse ouvindo uma gravação de si mesmo falando seu nome. Mas não era ele falando, era o reflexo, usando sua voz, tendo aprendido perfeitamente como reproduzir cada tom, cada inflexão. "Gabriel", a voz repetiu, agora vinda da cozinha. Gabriel, mais uma vez vinda do quarto. A coisa estava se movendo pela casa, chamando-o de diferentes locais, usando sua própria voz contra ele. Ele correu para a sala e trancou-se lá, empurrando o sofá contra a porta. Uma barricada ridícula, mas que o fez sentir minimamente mais seguro. Pegou o celular e gravou um áudio longo, sussurrando porque tinha medo que falar alto fizesse a coisa encontrá-lo mais rápido. "O reflexo está fora do espelho agora. Ele pode falar com minha voz, pode se mover pela casa. E acho que está tentando aprender o suficiente sobre mim para poder se passar por mim completamente. Não sei quanto tempo tenho antes dele decidir que aprendeu tudo o que precisa." Se alguém ouvir isso depois, não façam o experimento. Nunca olhem no espelho às 3 da manhã. Não é bobeira, não é brincadeira, é real. E uma vez que você abre esse portal, não tem como fechar. O reflexo aprende rápido demais, entende rápido demais, e quer sua vida, quer sair e te substituir. Ele já sabe andar pela casa sem usar o espelho. A gravação terminou com Gabriel começando a chorar baixinho, o som abafado mas claramente audível, a quebra completa de alguém que percebeu que cometeu um erro irreversível. Na 7ª noite, a última noite em que alguém
veria ou ouviria Gabriel, os fenômenos atingiram um pico aterrorizante. Ele havia passado o dia inteiro trancado na sala sem comer, apenas bebendo água da torneira do pequeno lavabo que tinha ali, evitando ao máximo sair daquele espaço. Mas a presença na casa estava ficando mais agressiva, mais impaciente. As batidas no espelho haviam se tornado constantes, ecoando pela casa a cada poucos minutos. 3 pancadas rítmicas que pareciam estar chamando a atenção, exigindo reconhecimento. As marcas úmidas nas paredes agora formavam claramente o formato de mãos completas, não apenas dedos, e algumas estavam em posições que sugeriam que a coisa estava tentando empurrar através das paredes, pressionar do outro lado da realidade para este lado. Às 9 da noite, Gabriel ouviu claramente sua própria voz vindo do quarto, mas não estava apenas chamando seu nome dessa vez. Estava tendo uma conversa completa, falando em seu tom exato. Oi, mãe, tudo bem? Sim, estou comendo direito. Não estou me sentindo sozinho. A casa está ótima. Era o tipo de conversa que Gabriel realmente tinha com sua mãe ao telefone. Frases que ele usaria, com as pausas certas, onde ele escutaria as respostas dela. O reflexo estava ensaiando, praticando como ser Gabriel de forma convincente, preparando-se para o momento em que precisaria enganar outras pessoas. O som da imitação perfeita era mais aterrorizante que qualquer monstro visível poderia ser, porque significava que a coisa estava pronta, tinha aprendido tudo o que precisava. À meia-noite, as luzes da casa começaram a piscar de forma errática, não mais simultaneamente, mas em sequência, criando um efeito de luzes, piscando de um cômodo para outro, como se algo estivesse passando por elas, sua presença interferindo com a eletricidade. Gabriel ouviu portas abrindo e fechando por toda a casa, armários sendo abertos, gavetas sendo puxadas como se a presença estivesse fazendo uma última inspeção, verificando cada espaço, cada esconderijo. Os passos sincronizados voltaram, mas agora eram mais pesados, mais confiantes, não mais imitação hesitante, mas movimento decidido e proposital. A coisa sabia como se mover perfeitamente agora. Tinha dominado completamente a física de um corpo humano. Às 3h07 da manhã, o horário em que tudo havia começado uma semana atrás, Gabriel gravou seu último áudio. Sua voz estava surpreendentemente calma, como se tivesse alcançado um estado além do medo, uma aceitação do inevitável. É 13h07. Tudo começou neste horário. Acho que vai terminar neste horário também. Estou ouvindo ele do outro lado da porta agora. Não está mais tentando ser silencioso ou se esconder. Está batendo na porta, usando minha voz para me chamar, dizendo meu próprio nome com minha própria voz. Que a coisa mais assustadora é que parte de mim quer abrir a porta. Parte de mim está curiosa para finalmente ver como ele é quando está completamente formado, quando terminou de aprender. Acho que vou abrir. Acho que preciso ver. Ele já sabe andar pela casa sem usar o espelho. Já sabe falar, se mover, existir. Só falta uma coisa. Só falta me ver de perto, cara a cara, para completar a cópia. E então, a gravação é interrompida por um som de porta se abrindo, seguido por silêncio absoluto por 5 segundos. E então a voz de Gabriel, mas com um tom ligeiramente errado, apenas um pouco diferente. Oi, finalmente nos encontramos. E então a gravação termina abruptamente. Os pais de Gabriel começaram a se preocupar quando ele parou de responder mensagens e ligações por 3 dias consecutivos. Isso era incomum para ele, que sempre mantinha contato regular. Então, no 4º dia, decidiram ir até a casa verificar se estava tudo bem. Tinham cópia da chave e entraram chamando por ele, mas a casa estava silenciosa e vazia. Todas as luzes estavam acesas, havia comida estragando na geladeira, roupas espalhadas, mas nenhum sinal de Gabriel. Seu celular estava sobre a mesa da sala desbloqueado, cheio de áudios gravados e fotos estranhas de marcas nas paredes. Seu carro estava na garagem, sua carteira e documentos todos no quarto. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido do meio da casa sem levar nada. A polícia foi chamada e iniciou a investigação. Não havia sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Nenhuma evidência de luta ou violência. A casa estava intacta, exceto por algo que os investigadores acharam perturbador. Marcas estranhas nas paredes, úmidas mesmo dias depois, em formatos de mãos com proporções levemente erradas. Tentaram analisar a substância, mas ela evaporava antes de conseguirem coletar amostras adequadas, e novas marcas apareciam em lugares onde tinham certeza que não estavam antes, como se ainda estivessem sendo formadas, mesmo sem ninguém presente. Os peritos ficaram particularmente incomodados com as marcas encontradas no banheiro, especialmente as que estavam na superfície interna do espelho. Quando removeram o espelho para análise forense, descobriram algo que não fazia sentido físico. Havia marcas de mãos pressionadas do lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse estado atrás da superfície refletora, tentando empurrar para sair. Isso era impossível. Não havia espaço atrás do espelho, além da parede sólida, mas as marcas estavam lá, indiscutíveis,
dedos pressionados contra o vidro em padrão que sugeria pressão de dentro para fora. Um dos peritos comentou que quando olhou para o espelho durante a remoção, seu reflexo piscou em um momento em que ele tinha certeza que seus próprios olhos estavam abertos, mas os colegas disseram que era apenas cansaço e estresse do trabalho. Os áudios e mensagens deixados por Gabriel contavam uma história que os investigadores não sabiam como classificar. Paranoia? Surto psicótico? Mas como explicar as marcas físicas, os fenômenos que continuavam acontecendo mesmo após o desaparecimento? A casa foi fechada como cena de crime por semanas, mas eventualmente liberada quando não encontraram evidências de crime real. Os pais de Gabriel, destroçados, tentaram vender a propriedade, mas os poucos interessados que visitaram relatavam sensações perturbadoras. A casa estava sempre mais fria que deveria, especialmente o corredor do banheiro. Portas não ficavam fechadas, não importava quantas vezes fossem trancadas, e todos, sem exceção, comentavam que sentiam que estavam sendo observados, que havia alguém além deles na casa, mesmo quando verificavam e não encontravam ninguém. A casa permaneceu vazia, intocada. O espelho que foi removido permaneceu em um depósito de evidências da polícia, onde guardas noturnos relataram ocasionalmente ver movimentos dentro do vidro quando passavam por ele tarde da noite. Reflexos que se moviam mesmo sem ninguém em frente ao espelho, como se algo ainda estivesse lá dentro, esperando, observando, procurando pela próxima pessoa que olharia para ele às 3 horas da manhã e completaria o ritual, abrindo a porta mais uma vez para que algo pudesse atravessar do outro lado, aprender, imitar e substituir. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato.